Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo certo com você. Hoje eu vou falar a respeito de uma área que é comumente a gente tem dor nessa área, que é a área dos paravertebrais da coluna. Mas antes, eu quero lembrar que eu estou ao vivo no Instagram, no Facebook, na página Professor Ronaldo Sanches e no YouTube, no canal Mecanismo X. Então, se porventura tiver algum problema em alguma das redes, é só trocar o canal. Na live de hoje de manhã, o Instagram estava travando, da forma que eu faço transmissão aqui, ele estava travando. Se não estiver pegando, é só ir para o YouTube, canal Mecanismo X, ou no Facebook, no canal, na página Professor Ronaldo Sanches. Mas vamos lá, se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, o assunto que eu vou tratar hoje é um assunto bastante importante para quem trabalha com movimento, para quem trabalha com terapias manuais, porque é a área dos paravertebrais. Tanto os paravertebrais torácicos quanto os paravertebrais lombares. É uma área que comumente é acometida por trigger points, né? E a gente vai entender melhor essas questões, porque não é só uma questão de liberar trigger point, mas sim uma questão de entender todo um sistema que tem ao entorno desses músculos paravertebrais, tá bom? Então, antes de colocar o slide aqui, eu quero pedir para você que está entrando aqui agora, se puder clicar no aviãozinho e compartilhar, isso me ajuda porque as redes sociais, né, as plataformas, quanto mais compartilhamento tiver, mais eles levam a minha live para cima. Enfim, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui o slide, que aí é legal ir mostrando para vocês, né? Ok, então para quem não me conhece, eu sou o professor Ronaldo e hoje eu vou falar a respeito dos paravertebrais. Bom, os paravertebrais são os músculos que estão na lateral da coluna, né? Então, aqui está a coluna, a espinha da coluna, e uma coisa que é sempre importante reforçar é que os corpos vertebrais, eles estão voltados para o abdômen. E lá atrás, aquilo que a gente consegue tocar na coluna é a espinha da coluna. Os paravertebrais estão na lateral desse processo espinhoso, tá certo? Então veja só. Os pontos gatilhos, geralmente, eles estão localizados em 5 paravertebrais, tá? Então eu tenho 2 que são mais superficiais, que é o paravertebral, que é o ilho costal. Deixa eu só pegar aqui certinho, que eu confundo às vezes. É o longuíssimo do dorso, tá certo? E eu tenho também o... Opa! Deu um branco aqui. Então eu tenho, ó, o ilho costal, tá? O longuíssimo do dorso. Eu tenho os multífidos, eu tenho os rotadores que não estão aqui, tá certo? Então são 5 músculos que geralmente os pontos gatilhos eles acabam acometendo. Então a musculatura paravertebral consiste então num grupo superficial de músculos que são mais longitudinais e com fibras mais longas, que são esses 2 aqui, tá certo? E tem um músculo mais profundo, que são os músculos mais profundos têm fibras mais diagonais. Ou seja, esses superficiais, eles ajudam no movimento de flexão, tá certo? E no movimento de extensão. E esses mais profundos ajudam no movimento de rotação, tá certo? Vamos conhecer cada um deles, ó. O grupo superficial, eu tenho o longuíssimo do tórax, que é esse mais aqui em cima, tá certo? E eu tenho o ilho costal torácico e o ilho costal lombar. Veja, é um músculo só, é uma linha só de músculos, tá certo?
tanto esse longuíssimo do tórax quanto o ilho costal torácico e o ilho costal lombar. Ele tem, ó, ele passa pelo tórax, ele passa na área lombar, ele passa na área torácica e ele passa na área cervical. E a mesma coisa com o ilho costal, tá? Lombar, torácico e cervical. Ele é um músculo bem longo, tá bom? Esses são os músculos da parte superficial, tá bom? E eles são mais prováveis, então, de desenvolver os pontos gatilhos, ou seja, de ter pontos gatilhos ativos nesses músculos. E, geralmente, os pacientes chamam isso de lombada. Às vezes os pacientes falam assim pra gente, nossa, parece que eu tenho um caroço aqui nas costas. E isso acaba formando também, é uma forma de você desenvolver uma lombalgia. A gente sabe que tem várias formas de desenvolver lombalgia, principalmente os casos inespecíficos de dores na lombar. E os trigger points nesses músculos, tanto trigger points quanto densificações, né? Nesses músculos paravertebrais também podem gerar uma lombalgia. E você vai ver que não é só lombalgia que eles podem gerar. Por vezes também, eles acabam gerando dor na parte anterior, ou seja, acabam gerando dor no abdômen. E por gerar dor na frente, às vezes a gente acha que não tem muita ligação com esses grupos musculares lá atrás. Mas, o que é extremamente importante, a gente está olhando para trigger points, são formados no músculo, os músculos estão lá atrás. Mas, essa formação de trigger point pode ser característico de disfunções em outros locais. Então eu posso ter locais que estão com a musculatura ou com a estrutura facial encurtada e esses músculos paravertebrais estão recebendo ou estão formando trigger points. E às vezes, ou a maioria das vezes, a formação desses trigger points nesses músculos é porque eles estão alongados. Tá bom? É muito importante entender isso. E esse é um erro que acontece demais. Então, se eu tenho consciência de que geralmente essa formação de trigger points ela está acontecendo por conta dos fusos musculares, limitando a elasticidade do músculo, eu acho que não é bacana eu alongar esse músculo que está com trigger point. A não ser depois que eu desativar esses pontos. E eu também desativo os pontos a partir do momento que eu identifico a causa. Por isso que é sempre importante eu ter uma avaliação global do que está acontecendo. E não simplesmente ir diretamente no local. Tá bom? Isso é muito importante. Então, eu estou falando de trigger point, mas o trigger point, pensa nele como alguma coisa ou resultado de alguma coisa que está acontecendo antes. Então o trigger point foi gerado por alguma coisa que aconteceu antes e que pode estar distante desse local do trigger point. Tá certo? Então a gente tem que ficar esperto com isso, tem que estar ligado nessas coisas. Deixa eu voltar para cá. Então os superficiais é o longuíssimo e o ilho costal. Ele vai desde a lombar até a cervical. Esse é o grupo mais superficial, ou seja, está mais próximo da pele, tá bom? E eu tenho o grupo profundo. E esse grupo profundo eu tenho semi-espinhal, tá bom? Olha, são já músculos menores, né? E estão embaixo daqueles outros dois. Depois eu tenho os multífidos e tenho os rotadores. Então, o grupo paravertebral profundo inclui em níveis sucessivamente mais profundos, claro, né? O semi-espinhal, o multífido e os rotadores, tá bom? Agora, a dor referida. Então, quando eu formo trigger points nessa área paravertebral, para onde ela refere dor? Então, eu tenho vários pontos de formação e de dores referidas. Tá bom? Se eu olhar na figura aqui em cima, olha, bem na borda medial da escápula, né, eu tenho um xizinho. Esse xizinho é um local provável de formação de trigger point, né, no músculo paravertebral superficial. E olha que interessante, ele tanto pode irradiar dor para a área escapular, quanto pode irradiar dor para a área anterior. Esse ponto gatilho aqui, muitas vezes, ele é confundido
com problemas de coração. Ou seja, como assim confundido? As pessoas correm no hospital achando que estão tendo algum ataque cardíaco e chega lá não é nada, tá bom? É só um trigger point que está no paravertebral aí, torácico, tá? Eu tenho um outro ponto também na área tóraco-lombar, tá? Na transição de torácica para lombar, que pode irradiar diretamente no glúteo. É um ponto que muitas vezes é confundido com a síndrome do piriforme, por conta do local de dor, do local onde ela refere a dor. Tenho mais dois pontos, um bem na transição e o outro um pouquinho mais acima, na torácica baixa, né? Esse da transição, ele distribui para a crista ilíaca, né? E o outro distribui para a bordinha do glúteo, né? Bem para a polpa do bumbum, tá bom? Aí eu tenho mais pontos aqui, ó. Esses já são mais profundos, né? Dos músculos profundos. Então, esse aqui, ele está bem na lateral da coluna e ele refere dor bem onde ele forma mesmo. Tem o outro bem, né? Bem na área do sacro. E agora eu tenho esse ponto aqui, esse aqui, ó, que é muito interessante. Por quê? Quando ele trava, né, nessa parte baixa da lombar, ele pode irradiar dor para os testículos. E aí muita gente acha que essa dor está vindo de alguma hérnia muito grave. Então eu preciso avaliar para ver, porque a gente acha que tudo está acabado e que tem uma hérnia muito evoluída e que não tem mais como melhorar isso, e às vezes é só um trigger point. Mas de novo, vou reforçar. É um trigger point, mas eu devo pensar por que será que formou esse trigger point aí. Porque se eu não tiver um entendimento da causa real da formação desse trigger point, eu vou desativar ele e depois de um dia, 2 dias, ele ativa novamente. Eu vou mostrar depois uma imagem com o trilho anatômico ao qual pertence os paravertebrais. E você vai ver que você pode ter, por exemplo, uma densificação lá no gastrocnêmio e você pode ter, por conta dessa densificação, a formação de trigger point na área sacral, entendeu? Porque eles estão na mesma linha facial, na mesma linha, digamos assim, transmissão de força tensional. Então eu tenho que estar muito ligado nisso. Não é só olhar para o trigger point, né? É legal para a gente ter um entendimento de áreas de dores referidas, mas eu tenho que entender que muitas vezes isso é resultado de alguma outra causa que está distante. E essa causa acaba gerando a formação de trigger point nesse local. É importante olhar para isso. Bom, só dando uma passagem aqui agora. Tirar o cristão daqui. Ó, no ilho costal torácico, a dor ela é projetada, né? Projetada medialmente em direção à coluna. Ou seja, no ilho costal torácico, a dor é projetada medialmente em direção à coluna e pode transbordar anteriormente até o abdômen, né? Que é a imagem que eu já mostrei. E até o abdômen e acima em direção à parte posterior dos ombros, que é exatamente a linha que está mostrando aqui. Opa. Aqui. É exatamente isso aqui. Tá bom? Aí eu posso ter pontos gatilhos no ilho costal lombar e referem dor no meio das nádegas, que é esse aqui. Que é esse do lado. Tá certo? Eu posso ter pontos gatilhos ativos no músculo longuíssimo do tórax, nos níveis torácico baixo e lombar alto. Também referem dor para baixo na região sacroiliaca e nádega, que é esses aqui. Tá certo? Aí eu posso... E a dor dos músculos multífidos rotadores centra-se sobre o processo espinhoso no nível segmentar do ponto gatilho, ou na região lombar, pode referir-se em alguns segmentos por baixo do ponto gatilho. Ó, que são os pontos gatilhos iguais que estão aqui, ó. Então eu tenho o ponto gatilho e a dor é no próprio ponto gatilho, tá bom? E agora aqui tem um estudo que é bem legal. Deixa eu passar para cá. E esse estudo fala o seguinte, ó. Opa.
Kellgren mapeou padrões de dor referida experimentalmente induzidos dos músculos eretores da espinha ao injetar solução salina hipertônica nos músculos normais. Então ele deu uma bomba lá de sódio, aplicou no músculo e fez esse músculo entrar em contração, tá certo? Quando esse músculo entrou em contratura, né, ele relatou que os músculos eretores da espinha superficiais no nível lombar médio referiram dor para a porção superior da nádega, que é exatamente o que eu mostrei na imagem agora há pouco. Aí, em estudo similar, a injeção salina hipertônica das estruturas ao longo da borda do ligamento interespinhal no nível de L1, referia dor característica de cólica renal. Cólica renal. Deixa eu passar a imagem para cá. Ó. Olha só. Mais ou menos nesse nível aqui, ó. Referia dor de cólica renal, né? Para as áreas do flanco, que é essa área lateral aqui, né? Para as áreas do flanco, área inguinal, né? Que é aqui na frente, ó, área inguinal, e área escrotal, que nem tá vermelhinho aqui, tá vendo? Tá indo pro escroto, tá indo pro testículo, né? Ocasionando, inclusive, retração do testículo. Olha só. E aí no nível de T9, mais para cima, né? Mais aqui acima, ó, o soro salínico hipertônico injetado na parede posterior causava uma rigidez palpável e sensibilidade profunda à pressão na parte mais inferior da parede abdominal. Então veja bem, quando tem a formação de pontos gatilhos em qualquer área, né, desses músculos paravertebrais, aí, seja torácicos ou lombar, eles não são simples de serem desativados. Principalmente quando está nos músculos profundos. Então a desativação deles muitas vezes deve ser feita com fricção, né? Porque só na liberação, só no arrasto, às vezes eu não consigo liberar. Mas eu vejo, né, nesses 11 anos aí de experiência, trabalhando com liberação, todo dia trabalhando com liberação, que quando eu consigo identificar a causa, fica muito mais fácil a desativação do trigger point, mas muito mais fácil. Não é um pouco mais fácil, não. É muito mais fácil, tá? Que aí um simples arrasto você consegue fazer essa liberação. Agora, quando você não acha a causa e você tenta ficar insistindo na liberação, indo apenas os sintomas, é difícil você conseguir essa liberação. Eu já vi situações em que você faz a liberação, você acha onde está o trigger point nesses paravertebrais e algumas horas depois de você fazer, eles ativam de novo. Eles ativam de novo e parece que ativa pior do que estava. Então é necessário achar a causa. Por isso que muitas vezes esses pontos gatilhos que formam nos paravertebrais, eles vêm em virtude de outras situações. Por exemplo, às vezes eu perco a estabilidade vertebral por não fazer exercício, por não ter uma vida ativa. Então, os paravertebrais, eles tendem a encurtar sempre que o organismo notar que existe algum perigo, que vai piorar aquela estabilidade. E aí eles encurtam como uma proteção para as vértebras. Eu não posso ir lá e desativar eles. Eu tenho que entender por que ele encurtou. Por isso que é importante sempre ter uma avaliação. Aplicar uma avaliação que você olhe o corpo como um todo. Tem um olhar mais global para esse corpo. E não apenas agir localmente, sabe? Ir no local da dor e fazer alguma técnica, alguma coisa. Não, a gente tem que ter um olhar mais global para esses casos. Principalmente quando são casos de dores na coluna. Não dá pra gente simplesmente ir lá e apertar, sabe? Às vezes você acaba piorando as coisas, em vez de ajudar e melhorar, acaba piorando a situação. Então a gente tem que estar muito ligado quando é na área da coluna, tá certo? Olha só, quais são as funções desses paravertebrais, né? As funções dos músculos paravertebrais
são primeiramente ou primariamente a extensão da coluna e para contribuir com a rotação em algum momento, em particular para a estabilização. Então as funções dele é a extensão, desculpa, no começo eu falei de flexão, na verdade, eles travam você para fazer a flexão. Quando você tem um aumento de densidade nesses músculos, você tem dificuldade de ir para frente, você está travado. Por que você está travado? Porque a função dele é a extensão. Então, se ele aumentou a densidade, se surgir um ponto gatilho aí, você vai travar para trás assim. Aí você vai tentar ir para frente e você não vai conseguir ir para frente. Ai, estou travado. Essa é a fala. Nossa, travei, não consigo me mexer. Não consigo ir para frente. Tá? E aí essas fibras mais superficiais, que são desses músculos maiores, né? Elas são extensoras, ou seja, colocam em extensão. E as fibras dos músculos mais profundos, né, são aquelas fibras mais curtas, como por exemplo do multífido e do rotador, dos rotadores, elas suprem um componente rotacional. Então são os multífidos e os rotadores que auxiliam você para fazer a rotação. E no final das contas, esses músculos têm uma função muito importante, não só os rotadores, como também os tensores, têm uma função muito importante na estabilidade da coluna. Isso é extremamente importante, está ligado nessas coisas, muito ligado. E como que pode perpetuar as densificações nesses músculos? O que é perpetuar? Bom, eu fui pegar alguma coisa no chão, que é a forma que geralmente acontece o travamento nele, e aí eu fui pegar esse objeto no chão e acabei ficando com dor, travei. Aí eu acho que eu vou melhorar no outro dia, o que acontece? Acaba que eu não melhoro, ou seja, a dor ou o travamento está se perpetuando, ele está durando, né? Então veja, nos músculos paravertebrais são ocasionados pela sobrecarga brusca. Então eu coloquei até uma imagem aqui de uma pessoa pegando uma carga no chão, né? Então se ela não pegar a carga do jeito que deve ser, né? Esse seria o modo correto. Se ela pegar a carga dessa forma, existe um risco muito grande de você ter a formação de um trigger point aí, né? Ou uma densificação dessa área. E não quer dizer que quando você abaixa para pegar uma carga, a densificação ela aconteceu só na área que você travou a coluna. Daqui a pouco eu vou mostrar isso, tá bom? Então, nos músculos paravertebrais são ocasionadas sobrecarga brusca, como quando se erguem objetos com as costas retorcidas ou flexionadas, como é o caso aqui. Ou pela sobrecarga sustentada na postura curvada. Eu trabalhei o dia inteiro e eu precisei ficar com a coluna, né, para frente assim. Eu fiquei prestando atenção no computador e fiquei curvado o dia todo. A hora que eu fui voltar, nossa, estava travado. A gente fala assim, nossa, a hora que eu fui voltar deu até um estralo. Estralou e aí começou a doer. Tá? Ou seja, aumentou a densidade, né? E a hora que voltou, formou o ponto gatilho, ou trigger point. Tá certo? Ou ainda quando os músculos das costas são mantidos em posição completamente encurtada. Como por exemplo, é comum as pessoas hiperlordóticas, as pessoas que têm a curva da lombar muito acentuada, formarem trigger points nessas áreas. Como que eu resolvo isso nas pessoas hiperlordóticas? Eu preciso fazer um equilíbrio de forças ou organizar as funções dos músculos do quadril. Então, eu tenho que ganhar mais flexibilidade ou extensibilidade dos flexores do quadril, né? E colocar mais força para os extensores do quadril. Gerar um equilíbrio, porque geralmente a pessoa que é hiperlordótica ela tem muito mais força na parte da frente do que na parte de trás, ou seja, tem muito mais força nos flexores do quadril do que nos extensores do quadril. Normalmente já é mais forte os flexores, mas esse caso que eu estou falando é muito mais forte os flexores do que os extensores. Está com uma diferença muito grande e ela acaba aumentando a curva da coluna lombar. E aí uma curvatura normal na coluna lombar, que é a lordose, passa a ser uma hiperlordose. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Como eu posso fazer um exame nesse paciente, né, para ver como está, se realmente está
limitando o movimento? Geralmente os movimentos que vão ser limitados é a flexão, né? Porque se esse músculo ele é um extensor, se ele ajuda você no movimento de extensão da coluna e ele te travou em extensão geralmente. Então você vai ter dificuldade de ir para frente. Então, fazer flexão, né? Que é esse movimento aqui, ó, revela a amplitude de movimento das costas restrita, em especial na flexão ou na rotação. Flexão e rotação, tá bom? Então, se você faz um simples teste desse, vai mostrar se ele está com restrição ou não, tá bom? Então, a tensão no grupo mais superficial de músculos pode ser melhor sentida quando o paciente está entre a posição deitada de lado e de bruços. Nossa, isso é outra coisa que eu recebo bastante nos meus atendimentos. São os pacientes falando assim, nossa, a hora que eu estou deitado de lado, e aí eu pego e vou virar, que eu vou ficar de barriga para baixo, nossa, a dor aumenta bastante, né? Ou, a hora que eu estou virando dói, e aí depois ela passa. Então tudo isso são dicas que eles te dão, apesar de não entender muito bem aonde está exatamente a dor, mas são dicas que eles te dão que podem te ajudar no seu dia a dia, né? A entender aonde está de fato, ou de onde está vindo de fato a dor. Com relação à verificação, então, a identificação das densificações, né? Ou seja, de onde sofreu o encurtamento, ou de onde estão ali os pontos gatilhos. Então, a identificação das densificações mais profundas, por exemplo, nos multífidos, nos rotadores da coluna, é percebida ao se provocar sensibilidade local e ao se observar o padrão de dor referido resultante. Então, assim, como que eu sei que ele está num rotador, ou se a dor está num rotador, ou está num músculo mais superficial? As dores nos rotadores, elas são mais no ponto que está o trigger point mesmo, né? Agora, as dores nos músculos mais superficiais, elas ficam mais distantes, tá bom? Mas a palpação do local geralmente refere dor ou reflete os sintomas que a pessoa está sentindo. Hoje, na minha atuação, eu não uso a palpação apenas. Eu prefiro entender funcionalmente quais são os problemas que essa pessoa está apresentando. Por quê? Eu acho muito mais importante, eu vejo, né, na verdade, muito mais importante entender aonde estão as dificuldades de transmissão de força tensional ou aonde estão as disfunções indolores para só depois tentar aplicar a desativação de um trigger point. Eu dificilmente hoje em dia vou direto no trigger point, tá? Lá atrás, quando eu aprendi a fazer trigger point, eu usava que nem doido, né? Tanto é que chegou até uma época a inflamar os meus polegares, porque eu fazia desativação muitos polegares. Hoje, trabalhando com a liberação, eu quase nem uso os polegares, né? A gente usa mais a mão, o antebraço, então a gente não usa polegar em liberação, é muito difícil. Uma ou outra técnica só, a gente tem duas técnicas, na verdade, que usa os polegares. Agora, uma coisa que é interessante e que pode enganar ou preocupar, na verdade, os pacientes, é a compressão dos ramos primários. A compressão dos ramos primários, deixa eu colocar aqui, ó, para que você entenda. A compressão dos ramos primários posteriores ou dos nervos espinhais torácico e lombar pode ser devida às densificações e suas bandas tensas nos músculos paravertebrais. Então veja bem, eu tenho a medula, né? E dessa medula eu tenho ramos nervosos saindo dela, ok? Esses ramos, né, podem ser comprimidos à medida que eu tenha um trigger point nesses músculos paravertebrais, principalmente nos paravertebrais profundos, como os multífidos, os rotadores, tá certo? E eu posso ter uma dor muito semelhante a uma hérnia de disco, que está bastante avançada, mas a verdade que está causando é o trigger point. Mas como que eu posso saber disso? Olha, geralmente uma dor de hérnia, ela vem chegando, né? E quando você forma um ponto gatilho,
principalmente nesses músculos paravertebrais, eles aconteceram, por exemplo, depois de você pegar alguma coisa no chão. Esse é um exemplo. Fez um movimento brusco para pegar alguma coisa no chão, pronto. A partir dali, no outro dia, startou a dor. Ou você fez um movimento e sentiu um estalinho na coluna, no outro dia começou a dor. Então você tem uma justificativa pontual para falar de onde vem a dor, né? E geralmente da hérnia ele vem chegando, ele vem te incomodando, não está muito relacionado a nenhum movimento, né? Isso é uma coisa que pode ajudar você a identificar o que está acontecendo. E a liberação, né? Como que eu posso fazer uma liberação dessa área? Bom, para os músculos mais superficiais, eu posso fazer nessa posição aqui, fazer um deslizamento nesses músculos, liberar as faixas, né? Agora, para os rotadores, eu preciso ter uma inclinação para o lado que está o bloqueio, né? Para o lado que está mais densificado. Então a gente precisa fazer inclinações laterais e fazer rotações, tá certo? Veja, a liberação é diferente da desativação dos trigger points. Os trigger points eu tenho que fazer uma acupressão, né? Eu teria que fazer uma pressão no local, por exemplo, fazer uma pressão no cotovelo. Apesar que fazer uma pressão no cotovelo na coluna é brabo, né? Mas eu vou fazer uma pressão no cotovelo e eu vou fazer com que aconteça uma isquemia. Essa acupressão vai gerar uma isquemia no ventre muscular. Essa isquemia para distribuir, impede a chegada de nutrientes e esse trigger point desativa, ou seja, eu desativo aquela hiperatividade do fuso muscular, tá certo? Mas de novo, eu vou levantar essa bola. Você precisa identificar se não tem mais nada além do trigger point, ou se não tem outra coisa que gerou esse trigger point ali no paravertebral torácico. Isso é muito, 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 muito importante, né? Quais são as ações corretivas? Quais seriam as ações corretivas para essa condição, né? Porque geralmente também o que eu vejo é que quando as pessoas começam a ter a formação desses trigger points nos paravertebrais torácicos, isso começa a ter reincidivas, né? E aí você vai ver o que está acontecendo. Muitas vezes ela está usando músculos tônicos em função de músculos fásicos. Músculos tônicos são os músculos posturais, então eles têm funções posturais. E os músculos tônicos, ou os músculos fásicos, eles têm mais funções de potência, né? De produção de força, né? Não de força para resistência, mas de produção de potência mesmo. Então, quando o músculo fásico adota a função de músculo tônico ou o músculo tônico adota a função de músculo fásico, eu também posso ter o surgimento ou aparecimento desses trigger points aí na área dos paravertebrais. E para que isso não aconteça, eu preciso fazer exercícios, né, que vão proporcionar estabilidade da área lombar, mas uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Por exemplo, deixa eu falar melhor isso. Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Eu sou hiperlordótico, então eu tenho que fazer exercício de acordo com essa condição postural, para ajudar na reorganização, e não simplesmente, eu sou hiperlordótico e eu vou fazer, por exemplo, exercício de afundo isométrico. Eu vou fortalecer ainda mais os flexores do quadril. Eu vou continuar hiperlordótico, entendeu? Sou hiperlordótico, então os exercícios vão ser para melhorar ou aproximar o meu nível de força nos extensores do quadril para os extensores, com os flexores do quadril. Então eu tenho que aproximar mais a quantidade de força que eu tenho disponível nos extensores do quadril dos flexores do quadril. Naturalmente, os flexores já são mais fortes, mas quando eu tenho uma hiperlordose, eles são muito mais fortes do que os extensores, tá? Então isso seria uma forma de melhorar essa situação, de não ficar formando esses pontos gatilhos ali. Uma outra situação é organizar, por exemplo, a minha estação de trabalho. Se eu trabalho muito sentado, ter uma organização que eu possa manter, por exemplo, o meu monitor na altura dos meus olhos, né?
que eu tenho uma cadeira confortável para que eu não precise ficar arcado o dia inteiro, porque isso também faz a formação de trigger points nessa área, né? Assim, eu posso usar também bolinhas de tênis para colocar nesses músculos paravertebrais e fazer uma autoliberação, uma autodesativação desses músculos, desses pontos gatilhos dos paravertebrais. Só que essa autodesativação de trigger points, ela não é legal ela ser feita em cima do osso da coluna, ela é feita no músculo, na lateral. Isso é muito importante. Tá? A gente não pode fazer lá em cima do osso da coluna. Tá bom? E uma coisa que eu quero mostrar, que eu tô falando aí já desde o começo da live, olha, ponto gatilho pode ser causa de alguma outra coisa, ponto gatilho pode ser causa de alguma outra coisa. Então fica atento, é isso aqui, ó. Deixa eu passar para cá. Esses paravertebrais torácicos, eles fazem parte da linha, a linha anatômica, né, que é a linha que é exposta nos trilhos anatômicos, uma das linhas expostas no livro Trilhos Anatômicos, do Thomas Myers. Então o paravertebral torácico, ele faz parte da linha posterior superficial, né, uma linha facial posterior. Então ela é exatamente essa área azulzinha aqui, ó. Ela tem uma correlação facial bem grande. E ela sai da planta dos pés e vai até a face epicrânica e fecha na testa. Então veja, se eu tiver algum aumento de densidade na área, por exemplo, do gastrocnêmio, eu posso muito bem favorecer o surgimento também de trigger points aqui na área dos paravertebrais, tá? Então, para que vocês tenham conhecimento, ó, os flexores curtos dos artérios dos dedos e a aponeurose plantar, que é essa área aqui, elas fazem parte dessa linha. O tríceps sural, que é essa área aqui, gastrocnêmio e sóleo, faz parte dessa linha. Os isquiotibiais faz parte dessa linha. O ligamento sacro-tuberoso, que é aqui, faz parte dessa linha. A fáscia sacro-lombar faz parte dessa linha. O eretor da espinha, que é justamente os músculos que eu estou falando, faz parte dessa linha. E a face epicrânica, fechando na testa, também faz parte dessa linha. Então veja, é uma linha extensa, né? Que quando ela entra em contratura, ou seja, quando ela entra em densificação, essa linha tende a te puxar mais para trás. E uma das características interessantes dessa linha é aqui na área do pé, do tornozelo, na verdade. Quando você olha a pessoa que está com encurtamento nessa linha facial, então o pé está aqui, aqui está a perna. Ela tende a ter a perna mais para trás, ou seja, o tornozelo dela é colocado mais para trás, né, por conta desse encurtamento da linha. Então ele puxa toda a estrutura para trás. Então a pessoa tende a ficar mais jogada para trás. E ela vai ter uma tendência muito grande à formação, né, do trigger point lá na área paravertebral. E essa pessoa, nessa condição de encurtamento dessa linha superficial posterior, ela, por estar para trás, ela vai ter dificuldade em fazer o movimento de dorsiflexão, ou seja, de levar a tíbia para frente. Tá certo? Então veja, é muito comum você ver terapeutas manuais recebendo pessoas com dores nas costas que acabam não olhando para essa condição de dorsiflexão, se a pessoa está conseguindo ou não fazer a dorsiflexão, e vai lá e libera os paravertebrais, ou faz o trigger point dos paravertebrais, mas o problema está aqui embaixo, ó. Ele não consegue fazer dorsiflexão, porque a linha facial está bloqueada. Eu tenho que arrumar aqui embaixo primeiro, ó. Se eu não arrumar aqui embaixo, se eu não der condições, tá, desse cara vir para frente, ele vai continuar formando trigger point lá. E ele vai ter um dos pontos, né, de referência, de dor referida, é bem na área da síndrome do piriforme. E aí vai dar um perereco, porque vai ter confusão em pensar que o cara está com síndrome do piriforme. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Que é essa área aqui, ó. Olha só. Quando você faz o trigger point aqui, ó. Vou ver se dá para você ver a setinha, ó. Fez o trigger point aqui, ó, bem na área da lombar alta, né, ó, entre lombar e torácica, ó.
ele vai referir bem na área do piriforme. E você pode achar que está com síndrome do piriforme, pode achar que o seu paciente está com síndrome do piriforme, e ele não está com síndrome do piriforme. Tá? E esse ponto pode ter surgido justamente pelo que eu estava falando. O cara encurtou toda a linha posterior, superficial posterior, né? E aí ele colocou a tíbia dele para trás por conta desse encurtamento. Quando ele faz um movimento de marcha ou quando ele vai correr, ele não consegue fazer a dorsiflexão, né? Ele encurtou toda essa linha aqui, ó. Toda essa linha aqui, ele não consegue fazer a dorsiflexão, tá certo? E fica formando trigger points nessa área. Você vai ficar insistindo aqui, cara. Ou você vai ficar insistindo, tentando liberar o piriforme, você não vai ter resultado. Enquanto esse cara não fizer a dorsiflexão novamente, eu não vou conseguir resultado. Eu vou sofrer aí e não vou conseguir resultado. É simples assim. Por isso que eu insisto, a gente tem que entender esses aspectos que permeiam esses casos de dores. E não simplesmente agir no local da dor. Não, Ronaldo, você é muito louco, isso aí não... bobeira, não dá para perder tempo com isso aí. Então você não perde tempo com isso e você não ganha muitas vezes indicação. Você poderia ter um potencial muito maior no seu trabalho, né? Mas quando a gente não olha para os aspectos e vai só nos sintomas da dor, a gente não consegue resolver completamente a dor, né? Não consegue resolver. Para resolver completamente, eu preciso olhar de uma forma mais global. Eu preciso entender melhor desse sistema, tá bom? E entender das linhas. Ah, eu entendo do ponto gatilho, dos trigger points, mas entende junto com as linhas, né? Uma densificação distante na linha pode estar gerando o trigger point lá, né, nos paravertebrais torácicos. E são muitas pessoas que travam esses paravertebrais torácicos. E quando a gente mexe só no local, infelizmente, o resultado dura muito pouco. Muito pouco mesmo. Tá bom? Bom, é isso. Alguém que está aí assistindo tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta em relação a essa questão dos paravertebrais torácicos? Se tiver, pode fazer que nós estamos aí para responder. Se ninguém tiver pergunta, aí eu já vou me despedir de vocês. E eu acho que não vai ter. Bom, não chegou nenhuma pergunta. Então eu vou me despedindo. Gratidão por você que... Gratidão a você, né, que assistiu a mais uma live. Deus abençoe você e Deus abençoe toda a sua família. Amanhã, ao 12h17, o Cristão está aqui de novo falando a respeito do negócio liberação, né? A respeito de modelo de negócio pessoal para a gente poder trabalhar com liberações e poder ter um negócio sustentável a partir dessa profissão, né? Dessa profissão que é muito rentável, desde que seja organizada e que tem cada vez mais um crescimento, né? Tem crescido cada vez mais, porque cada vez mais tem pessoas com dores, tá certo? Então, valeu e até a próxima!